Olá, meu nome é Anderson Vieira de Souza, sou acadêmico do curso de Educação Física EAD pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Polo de Bonito. Estamos aqui hoje para falar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Com este trabalho, a ideia é passar para vocês um pouco sobre seus direitos, características do espectro, sua inclusão no ensino regular e na sociedade, assim como no mercado de trabalho, seus desafios e realidade. Vale frisar que as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, têm os mesmos direitos garantidos a todos os cidadãos do país pela Constituição Federal de 1988. Assim sendo, toda criança e adolescente autista possui todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 1990. E com o passar do tempo, os maiores de 60 anos estão protegidos pelo Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 2003. Mas é importante ressaltar que somente após a criação da Lei Berenice Piana, Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, quando se institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A partir desta, temos um olhar mais detalhado e acolhido a esta parte da sociedade. A Lei 12.764 é fruto do projeto de lei do Senado Federal, número 168, de 2011, de sua Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, resultante de uma recomendação legislativa apresentada pela Associação de Defesa do Autista. Recebendo o batismo de Lei Berenice Piana em honrada homenagem a uma mãe que, desde que recebeu o diagnóstico de seu filho, luta pelos direitos dos autistas. A Lei Berenice Piana estabelece o direito à pessoa com autismo a um diagnóstico precoce, seu tratamento com medicamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde, além de um apoio terapêutico, acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que concedam igualdade de oportunidades. Vem também a determinar que a pessoa com transtorno do espectro autista seja considerada pessoa com deficiência, acolhendo-a nas leis específicas de deficientes na legislação brasileira e em normas internacionais assinadas pelo Brasil, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei nº 6.949 de 2000. Para somar a todas essas políticas públicas criadas, encontramos ainda algumas legislações que decretam sobre ações específicas, como a Lei nº 7.611, de novembro de 2011, que organiza sobre educação especial e a necessidade de seu atendimento educacional especializado. Este que consiste em um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente. A Lei nº 7.853, de outubro de 1989, que determina o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua incorporação social. As normas desta lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais necessárias, o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive do direito à educação, à saúde, trabalho, lazer, previdência social, ao amparo à infância e à maternidade. A Lei nº 10.098 de 2000, que normatiza a promoção da acessibilidade de todas as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A Lei nº 10.048 de 2000, que, entre outros, oferta prioridade de atendimento a todas as pessoas com alguma deficiência. E a Lei nº 13.370 de 2016, que reduz a jornada de trabalho dos servidores públicos com filhos diagnosticados com autismo. E a Lei nº 8.899, de 1994, que vem a garantir a gratuidade no transporte interestadual a toda pessoa diagnosticada com autismo, com renda comprovada de até 2 salários mínimos. E a Lei Orgânica de Assistência Social, nº 8.742, de 1993, que concede o benefício de prestação continuada para famílias com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Olá, meu nome é Sara Garcia, eu sou acadêmica do curso de Educação Física da Universidade Federal, Campus de Bonito. E eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as características da criança autista. Hoje a gente pode dizer que toda criança que apresenta as características autistas, elas têm o TEA, o transtorno do espectro autista. E existe aí uma heterogeneidade de tipos de diferentes autistas. E, por exemplo, tem autista que
fala perfeitamente, outros não. Tem aqueles que têm um aprendizado normal, outros com problema no aprendizado. Tem crianças que vão acabar desenvolvendo essas características lá por 2, 3 anos de idade e outras crianças que já nascem com as características autistas. Leva-se em consideração, basicamente, a intensidade, o grau de intensidade das características apresentadas. Então, a gente pode classificar esse autista em leve, moderado e severo. E o que vai diferenciar esse tipo é justamente aquelas características que a criança apresenta, os seus interesses, o tipo de fala, as suas dependências, né? A sua compreensão social, a sua expressão e linguagem, né? As suas repetições, características próprias da criança. Basicamente, nós temos duas ocorrências. Nós temos a fase infantil, que é do bebê de 0 a 2 anos, e temos também a fase atípica, que é aquela que desenvolve mais tardiamente, que é aquela que apresenta nas crianças a partir de 2, 3 anos de idade. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos sinais que os pais, em primeiro lugar, podem identificar na criança e aí buscar ajuda, procurar ajuda profissional. Então vamos lá. Começando pela fase infantil, aquele do bebê aos 2 anos. Aquela criança que não sorri em resposta aos pais, aquela criança que não olha nos olhos, principalmente quando amamenta, na hora da amamentação, o atraso na fala, né, nas primeiras palavras, aquela criança que não gosta de ser ninado no colo, que prefere dormir sozinho, né, aquela criança que brinca de uma forma diferente. Por exemplo, a gente tem um menino que brinca com um carrinho de ponta cabeça e fica rodando ali as rodinhas do carro, girando as rodas do carro. Ou então, aquela criança que pega o brinquedo, lambe, cheira, né? Uma forma diferente de brincar. A criança não dá os braços quando a gente tenta pegar, quando vai erguer a criança do chão. Aquela criança que não demonstra que está ansioso na falta dos pais, que faz caretas inesperadas, né? E mais tardiamente, na fase atípica, a gente tem muito mais o que observar nessa criança. Então vamos lá. A demora tanto para o andar quanto para o falar. A criança pode dar gargalhadas inesperadas em momentos impróprios, andar na ponta dos pés, né? Não responde ao chamado pelo seu nome, né? Habilidade motora fina, isso vai ser elevado, ela vai estar alta essa habilidade. O sono pode estar irregular, aquela criança que não dorme muito pouco, né? Que chora, por exemplo, chora com muito mais sentimento, com muito mais dor, quando algo lhe é negado do que com um machucado. Porque essas crianças, elas têm pouca sensibilidade à dor. Então, por exemplo, se um brinquedo foi negado, se um doce foi negado, ele vai chorar com muito mais intensidade, com muito mais tristeza, do que se ele estivesse andando de bicicleta, caísse, batesse a cabeça no chão, ralasse o joelho, batesse o dedão, né? Crianças que tapam o ouvido, tem o reflexo de tapar o ouvido em barulhos muito altos. Normalmente essas crianças não gostam de aglomeração, locais com aglomeração. Fazem muitos movimentos repetitivos. Inclusive nesses locais de aglomeração, a criança se sente nervoso, fica muito agitado e chora bastante, né? Então, os movimentos repetitivos, pode desenvolver uma seletividade alimentar, e essa seletividade, por exemplo, eu conheço um menino na minha cidade que tá com 4 anos
e não se alimentou de sólidos até 3 anos e meio. Então ele tinha essa restrição alimentar, essa seletividade alimentar. Essas crianças, elas possuem fixação por algo, né? Seja um objeto ou um amigo, aquele preferido. Eles não têm, por exemplo, eles não demonstram o interesse por outras crianças, é aquele, né? E com relação ao brincar, né? Aquela criança que não brinca de faz de conta, por exemplo. Aquela brincadeira da criança colocar o telefone no ouvido e brincar que tá falando ao telefone, né? Ou algum outro objeto e levar na função de telefone. Aquela criança que não pega a boneca para ninar, para dar de mamar, né? Então, são características que os pais devem estar atentos a observar. Mas o maior índice é a irritabilidade dessa criança. Mas, gente, basicamente, por não se fazer entender. O diagnóstico correto, ele dá uma noção ao profissional, aos pais, à escola, para melhorar a socialização dessa criança. Saber identificar o TEA depende primeiro, né, da observação atenta, sistemática dos pais na socialização, no comportamento, no desenvolvimento dessa criança. E segundo, o interesse desses pais, que é o mais importante, o interesse em procurar ajuda profissional para tratar os sintomas da criança e dar uma melhor qualidade de vida a ela. Boa tarde, Marina. Meu nome é Maria do Socorro Santana Fernandes, sou acadêmica do curso de Educação Física da Universidade Federal Polo de Bonito. Vou falar sobre o transtorno do aspecto do autismo. A inclusão escolar já é um direito garantido por lei. De acordo com a Lei Berenice Piani, de 2012, toda criança deve ser incluída na escola regular. Essa criança deve frequentar essa escola. A escola tem que dar apoio, tem que dar suporte tanto para o professor quanto o professor de apoio e estar preparada para receber essas crianças. Mas será que essas crianças serão mesmo bem recebidas? Será que essas escolas realmente estão preparadas para receber essas crianças? Eu acredito que não. A inclusão escolar, ela não é só importante para as crianças com aspecto de autismo, mas para qualquer outra criança que tenha uma necessidade educativa especial. O processo de inclusão, ele começa bem cedo, precoce, com a detecção de qual tipo de transtorno do aspecto do autismo a criança tem. Quanto mais cedo é diagnosticada, quanto mais cedo terão as intervenções, melhor essas crianças serão incluídas no ensino escolar, na escola. Esse diagnóstico, ele deverá ser feito com a criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos. A partir dos 4, 5 anos, 6, já fica mais complicado para essas crianças se incluir na escola, por causa da maior dificuldade que elas têm. E sem falar no apoio multidisciplinar, que inclui médico, fonoaudióloga, psicóloga e principalmente a família. Todos têm que trabalhar no conjunto, com um comprometimento só. Pelo outro lado, cada criança, ela é diferente. Cada criança, o aspecto do autismo, ela se desenvolve diferente. Então, cada avaliação que essa criança fará tem que ser individualmente. Porque tem aquelas crianças que falam muito bem, são super dotadas. Tem aquelas crianças que elas não falam. Tem aquelas crianças que têm um pouco de dificuldade ao falar. Então, por isso, todas as avaliações, os diagnósticos, têm que ser feitos individualmente.
Pelo outro lado, toda a escola tem que trabalhar em conjunto, professor, zelador, as diretoras, todos têm que trabalhar em conjunto para preparar essa escola para quando esse aluno chegar, para não ter mais discriminação com essas crianças. Pelo outro lado, as crianças, para se desenvolverem melhor, para ter um melhor amparo, a escola tem que reformular seu projeto pedagógico. Deve ser contemplar a demanda com essas crianças. O projeto pedagógico deve contemplar a demanda do aluno com autismo. E outra parte importante que devemos citar é a tecnologia assistida, que veio para dar um amparo para essas crianças, para aquelas crianças que têm poucas habilidades, que não dão conta de escrever, que não dão conta de se alimentar direito. Então, a tecnologia assistida é um pouco de apoio que essas crianças têm. A inclusão social das pessoas com autismo deve começar em casa. A falta de informação sobre o autismo forma um dos principais obstáculos para a inclusão dessas pessoas na sociedade. A falta de informação leva ao preconceito e à discriminação. E somente através de uma educação de qualidade que ajude essas pessoas no seu desenvolvimento é possível diminuir os efeitos da doença. Mas isso só será possível através da qualificação de profissionais da educação, através de palestras, treinamentos, orientações de como atuar com seu aluno com o seu transtorno. E a população também deveria ser bem melhor informada a respeito dessa doença tão desconhecida, a fim de diminuir os preconceitos e a falta de informação, incluindo-os no convívio em sociedade. Desenvolvê-los e torná-los adultos mais sociáveis e inseridos na sociedade, já que a dificuldade de se qualificar e conseguir oportunidade de trabalho é muito difícil. Cerca de 80%, mais ou menos 1,4 milhões de pessoas que possuem o transtorno do espectro do autista estão fora do mercado de trabalho. Mas a grande boa notícia é que grandes empresas têm visto e dado o devido valor a essas pessoas que possuem esse tipo de transtorno. E encontrar um trabalho pode ser um desafio para os autistas, que apesar das suas dificuldades e limitações, eles possuem qualidades, como, por exemplo, não se atrasam, gostam de trabalhar em ambientes limpos e organizados, têm alta capacidade de memorização, são inteligentes e disciplinados. E com isso, a sociedade está cada vez mais ciente da importância do convívio e da inclusão social dessas pessoas, que são pessoas que possuem as suas qualidades, merecem o nosso respeito e necessitam de independência e autonomia,